Época difícil, aonde todas corriam da polícia. Até eu mesma cheguei a correr muitas vezes por medo. Camburão, vermelho e preto. Época da giletada. Vamos trazer uma vez mais aqui no nosso canal Rosana Berison. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Pessoal, trago uma vez mais Rosana Berison aqui dentro do canal. Porque, claro, podem haver páginas de Instagram, pode haver o que seja, divulgando foto, mostrando foto, mas não sabe da história. Não sabem porque não eram nascidos e nunca vão saber da verdadeira história. E se eu não conto, ninguém mais pode contar. Eu já tenho vídeo da Rosana Berison aqui no meu canal, que fui eu a que trouxe Rosana Berison à luz. Ninguém nunca sequer pronunciava o nome dela. E hoje mostram até fotos de Rosana Berison, mas não sabe nem sequer quem é Rosana Berison, quem foi, né? Tem vídeos, incluso no canal, né, que fala da Kimba, o salão de sadomaso que ela tinha, né, aquela mijação, aquela cheiração, desde a mais famosa de capa de revista até a menos famosa, né, tava tudo aí na cheiração, na mijação e tudo isso, né, o salão de sadomaso. Rosana Berison, uma transexual negra, magra, era muito bonita quando se produzia, tá? Quando punha as perucas dela, quando fazia aquela maquiagem, né? Rosana Berison, ela se inspirou muito numa atriz que ela era muito devota, né? Ela adorava essa atriz. Então ela ia se inspirando, ela olhava as maquiagens dessa atriz, ela fazia tudo que essa atriz fazia. Então ela tentava se reproduzir totalmente em cima da Marisa Berison. Marisa Berison era uma atriz muito famosa, muito conhecida no meio, né? Mulher cis. Então, a Rosana Berison se inspirou nela. A Rosana Berison, pessoal, é da minha época. Ela é da época onde o camburão era vermelho e preto, né? Ela foi embora do Brasil, bem antes que eu, né? Ela chegou na Europa. É uma mona que também passou bastante mal. Os braços da Rosana Berison, gente, era tudo picotado. Picotado com marca de gilete, tá? Ela era daquela época da gente, no qual, da minha amiga Roberta e todas que faziam os cortes no braço com a gilete para os Talibã não levar, né? Porque foi a época que explodiu a AIDS e tudo aquilo, então os Talibã tinham medo, então elas se picotava toda com a gilete, tirava a gilete da boca. A Rosana Berison fazia isso também, para se cortar, para os Talibã ver o sangue e não levar as monas, porque aquela coisa, né, ficava presa aí um dia inteiro, uma noite inteira, né, e elas não queriam ficar aí presa na delegacia, né. Naquela época dos 80 era uma época muito difícil para todas nós, né, gente? Eu corri também muitas vezes da polícia e tudo isso, mas claro, eu não me dedicava a fazer a prostituição, nada dessas coisas, mas eu estava com elas, eu estava aí no meio delas, né? Então, claro, eu também podia ser levada facilmente, né? Então, perna para quem te quero, claro, eu corria também junto com elas. Então, a Rosana Berison, o braço dela, ela usava muitas blusas de manga, sempre, porque, claro, aqueles cortes no braço dela era... Qualquer homem que visse aquilo ficava assustado, né, gente? Porque era todo picotado o braço dela, todo picotado de gilete. Terrível, horrível. Ela foi para Zurique, ela foi para Suíça, ela rodou muitos lugares também, ela teve em muitas partes de Europa também. Foi babadeira? Muito babadeira também, tá? Rosana Berison não foi flor que se cheire também, não. Falar de Rosana Berison é falar de uma transexual que aplicou silicone, gente, por todas as partes do corpo que vocês possam imaginar, tá? Eu lembrei muito da época da Bartô, né? Tanto quando ela fez a aplicação de silicone da minha amiga Roberta, porque a Bartô era meia doida também, né? A Bartô era toda picotada também de gilete, né? Quando eu a vi pessoalmente,
aquelas crateras no braço dela e tudo aquilo, eu fiquei assustada, né? Enquanto a Roberta tinha 16 cortes no braço, mas tudo milimetramente medido, né? A Roberta também era outra doida também de fazer essas coisas, né? Todas são doidas de cortar com gilete, né? Simplesmente para os alibances malditos, né? Da época não levava, a maioria, todos bandidos, né? Da época dos 80, toda a polícia era bandida. Toda, toda. Não escapou nenhum. Todos eram marginais e bandidos e assassinos, né? Porque muitas transexuais eles deram um fim e mataram. É verdade, é verdade. Doa quem doer. Até mesmo esse policial que tá aí na cadeira sentado, aposentado, você foi um assassino. E eu falo com todas as letras, assassino. Tá entendendo? É assim, a verdade dói? Dói, mas tem que aceitar, porque é a verdade. E não há outra verdade. Então, Rosana Berson, a parte de ter todo picotado os braços, tudo, a Mona vai e me aplica silicone. Ela aplicou silicone nas coxas, nos quadris, nas pernas, na batata da perna e na canela, gente. Ela aplicou silicone na canela. A Rosana Berson. Rosana Berson, quando tinha o silicone na canela, começou a dar problema, claro. Se nas coxas, nos quadris desce, imagina na canela. Na canela não vai descer. Ela tinha aquele pé dela que era dessa grossura assim, né? Por causa do silicone. O silicone desceu lá. Ela ficou com aquela pata de elefante, né? Um pezão gordo, que não cabia nem dentro do sapato. Ela tinha muita amizade com a Kimba, né? No entanto, a Kimba protegia muito a Rosana Berson, né? Aí no castelinho. Porque elas faziam linha aí dentro do castelinho, né? Porque esse castelinho era a máfia da prostituição aí dentro, né? Aí dentro tava desde a mais famosa até a menos famosa, né? Famosas de capa de revista e muitas outras só na cheiração e na mijação, né? Porque como era sadomaso, né? E a Kimba, nossa, a Kimba era tremenda, ela mandava. E aí no castelinho dela, né, trabalhava as famosas, né, trabalhava todas aí. Bom, trabalhava, né, fazia aquelas coisas de sadomaso, tudo isso até que convidaram aí umas outras travestis, né, porque a maioria era operada, então convidou as travestis que não estavam operadas, né, para fazer sadomaso com o juiz, né, eu já contei em outro vídeo. E elas foram roubar o juiz, né? Roubaram o cartão de crédito, esvaziaram a conta do juiz, pensando que o juiz ia ficar calado porque era casado e tinha filho. Mas o juiz, nossa senhora, o juiz pôs no cotó de todas, no cotó de todas. A Kimba perdeu o edifício, depois ela comprou outro na rua de trás. É outro vídeo, a parte que eu vou trazer. Mas a coisa aqui é a Rosana Berson, tá? A Rosana Berson, de repente, a Kimba, quando passou tudo isso, que ela comprou um outro edifício na rua de trás, ela foi e se aliou com uma marroquí, né? Essa marroquí, depois fala que as mulheres árabes são santas. Porque marroquí é árabe. As mulheres marroquis são todas árabes. Depois fala que essas demônias são santas, né? Então a marroquí, dona de um bar, aí junto com a Kimba, então a Rosana Berson foi ficando de escanteio, né? Então, com tudo indo pra lá e pra cá, amizade entre nós, bom, chegou um dia que, claro, a Kimba faleceu, a Kimba morreu. Aí a Rosana Berson estava totalmente desprotegida. Quem cobria a Rosana Berson, a capa e a espada e protegia ela, era a Kimba. Ao ficar desprotegida, né, claro, a cabeça dá volta, né? Agora o que eu faço? Eu não tenho onde ficar, né? Porque o que era da Kimba agora é do marido, né? O marido da Kimba era alemão, suíço, né? Aquele alemão nacionalizado suíço, né? Aí mesclado, né? Então os bens da Kimba ficou tudo para esse marido dela, esse médico alemão e drogado. E traficante também. Babado. Tô falando que é só babado, né? É babado. Porque quem levava todo o pó e toda a porcaria era o marido da Kimba. Claro que era ele. Claro que era ele. Porque a Kimba, de onde ia tirar tudo isso? Era ele que trazia, óbvio. Então, a Rosana Berson ficou desprotegida. Ela ficou na rua, sem ninguém pra cuidá-la, tudo. Aí ela maquinou na cabeça dela, né? Eu tenho que tomar uma solução, eu não tenho onde dormir, eu não tenho onde ficar, eu tô no meio da rua, o que eu vou fazer? Ai,
Aí sabem, né, que conselho de monas nunca foram bom, né? Essas monas dão cada conselho mais absurdos, né? Você tem que ir conversar com a assistente social, você tem que ir lá pedir ajuda para ela. Dá uma de louca, fala que você tá doida, tudo para que te internem, tudo, porque, claro, o problema de silicone já desceu pros pés, então aí elas podem te ajudar, né? Então aqui a Rosana Berrisson foi lá, buscou assistente social, pediu uma consulta, foi atendida, chegou lá, né, assistente social, em que te posso ajudar, eu sou tal fulana, eu sou Rosana Berrisson, tô louca, hein? Eu tô louca. Eu necessito um lugar para mim ficar. Eu tô doida, totalmente doida. E a assistente social olhou assim e falou: Não se preocupe, calma. A gente vai buscar um lugar para você e tudo, porque sei que você é uma pessoa vulnerável, tá precisando de ajuda. Eu tô doida, tô louca, tô doida. Calma, a gente vai conseguir um lugar tudo. Então, a assistente social conseguiu, né, um internamento para Rosana Berrisson, aí numa clínica psiquiátrica, né, aí na Suíça, e nada, ela conseguiu, foi, pegou as malas dela, a roupa dela, os trapos dela, foi viver aí na clínica, né. Então, a diretora recebeu ela bem, as enfermeiras todas, né, mas só que a Rosana Berrisson, passou um mês, passou 2 meses, ela começou a investigar toda a clínica, a ver, passear pela clínica. Ela via aquele gramado verdinho bonito, né? Lá no outro lado dos montes, as vacas leiteiras, tudo, já pensando naquele chocolate, né? Milka e tudo isso, né? Então ela, ai, eu tô louca. Ela pegou a toalha dela de banho, forrou lá no gramado, pegou os óculos de sol e pôs o maiô dela, pôs a canga. Canga, gente, você não sabe aquele trapo, tá? Eu tenho umas cangas aí que eu trouxe de Indonésia quando eu fui pra Indonésia. Canga, né? São cangas. Pareu, chama pareu. Então ela pôs o pareu, ela pôs aquele pareu e cruzou as pernas, pôs o óculos de sol. Ai, eu vou tomar meu sol, que eu vou bronzear. Ai, ai, la vida es bella. Ai, que bella es la vida. Pra quê? Observou um dia as enfermeiras, uma semana. As enfermeiras falou: essa mulher, não sei não, ela não tem nada de louca não, olha o bronzeado dela, olha os apetis dela, olha como ela vai. A gente tem que falar com a diretora. Vamos falar com a diretora? Vamos. Eu lembrei da Odélia e da Ofélia do sítio do Pica-Pau Amarelo. Odélia, Ofélia, vamos falar com a dona Benta. Eu lembrei da Odélia e da Ofélia, né? As enfermeiras. Vamos lá. Senhora? Senhora, por favor, senhora. O que está acontecendo? Senhora? A senhora Berrisson tá tomando sol. Tomando sol? Bom, ela tá louca, né? Deixa ela tomar sol ou chuva. Não, senhora. Ela tá cada vez com um bronzeado mais ressaliente. Uns descotes. Parece que ela tá num resort. Não numa clínica psiquiatra, senhora. Como? Vamos lá, agora mesmo. Tum, tum, tum. A diretora, gente. A diretora. Vamos lá, agora mesmo. Tum, 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 tum. Olhou pra ela assim, ela ia. Ai, la vida é bella. Ai, bronzeada aqui. Meu bronzeado. La vida é bella. Só faltam meus drinks, mas eu não posso, porque eu tô louca. Tô falando que essas monas é babado, gente. Elas são babado. A diretora olhou pra ela assim. Senhora Berrisson,
Senhora Berison, ela tirou o óculos. Você tá falando? Quem tá falando aí? Alguma voz? Senhora Berison, você, tu, senhora Berison, você não tá louca? Como que não? Claro que eu tô louca. Olha como eu tô, toda arrepiada, tô toda doida. Não, senhora Berison. A senhora tá de férias. A senhora tá de férias e pensando que aqui é um resort. Está ocupando uma praça de uma pessoa que necessita essa praça porque realmente tem problema psiquiátrico. Você não está louca. Você não tem problema psiquiátrico. O teu problema é que você pensa que você está de férias. E teu outro problema maior ainda é que você é muito safada. Não, eu tô doida. Não, você não tá doida, não. Você vai embora daqui agora mesmo. Enfermeiras, fazem as maletas da senhora Berison, porque ela vai dessa porta pro olho da rua agora mesmo. Agora mesmo. Gente, as enfermeiras foram lá, fizeram as maletas da Rosana Berison, pegou todos os panos e os trapos dela, jogou tudo dentro da maleta, fechou. E foi as enfermeiras. Délia, Ofélia, vamos, empurrando a maleta. E a Rosana Berison, gente, o que tá acontecendo? Eu tô louca. Não, você não tá louca, não. Você tá safada. Você vai pra rua. Gente, jogaram a Rosana Berison na rua, em plena rua, e as maletas. Aí ela pensando, né? A minha estratégia não deu certo, né? Mas mesmo assim eu não posso ficar na rua. Eu vou de novo lá na assistência social e eu tenho que conseguir um lugar para me viver, para me morar. Olha só, gente, tanto glamour, tanta coisa que fez, tanta ostentação, tanto dinheiro que ganhou dentro da prostituição. E não guardou nada. E não fez nada para sua vida, seu bem-estar, não. Preferiu fundir tudo no babadinho, né? Comprar essas porcarias, a maioria delas, né? Para não dizer todas, né? Sempre usaram essas porcarias. Quase todas. Todas. Para não dizer todas. Bom, quase todas. Eu digo quase todas para não dizer todas. Não usou essa... E até hoje, tem famosas aí, famosas de podcast, de capa de revista, de modelo, tal, Pascoal e tudo drogadas. A verdade, até hoje, sabe? Até hoje, elas dão um tapa na pantera. E não me diga que não. Até os dias atuais, elas dão um tapa na pantera, sim, que eu sei. Essas infelizes, viciadas. E a Rosana Berison foi lá conversar com a assistente social. Eu necessito lugar para ficar. Eu não tenho onde ficar, eu tô na rua. A assistente social olhou para ela assim e falou: não se preocupe, que paciência, né, gente? Meu Deus do céu. E eu que pensei um dia também ser assistente social, falei, Deus me livre. Deus me livre. Eu pensei em ser professora, estudar magistério, eu cuidar desses demônios, ensinar esses capetas a ler e escrever, esses capetas que me fizeram a vida difícil na escola. E assistente social, cuidar desses bichos, né? Que muitos deles mentem, e delas e deles, né? Mentem. Deus me livre. Assistente social, com toda a paciência do mundo, foi e conseguiu um estúdio para ela, né? Quando conseguiu esse estúdio para ela, com aluguel social e tudo, né? Com a ajuda que o Estado suíço podia dar para ela sobreviver, pela doença dela, pelo silicone na canela que desceu lá pro pé, aqueles braços tudo picotado de gilete. Claro, gente, é uma situação inhumana, né? Ver um ser humano assim, nessa situação triste, né? Deplorável, de rua, sem ter onde dormir, sem ter onde viver, com aquelas doenças, né? Porque o silicone, claro, virou doença. Ao descer pro pé, o pé ficar com um pé de elefante, tudo virou doença, né, gente? Então é complicado. Eu acho que aí nem cirurgia poderia voltar a moldear o pé dela de novo. Ficou como uma pata de elefante, né? Ela pôs silicone na canela, gente, pra ficar tudo reto.
né? Então, muito complicado. E até o dia de hoje, que eu saiba, né, que Rosanna Barrison dizem, né, que ela não está viva, que ela faleceu. E se está viva, está muito maior já, tá? Rosanna Barrison tem muito mais de 70 anos, tá? Se duas amigas minhas já estão com 74 e 76 anos, né? Rosanna Barrison deve estar por aí também. Por 75, 74, 77 anos, né? Então, se ela está viva, porque o problema da Rosanna Barrison é que ela usava muitas substâncias estupefacientes. Uma pessoa com uma idade dessa que utiliza esse tipo de substância é difícil sobreviver, né, gente? Porque qualquer hora pode dar um arrepio, né? Pode dar aquele arrepio e para outro bairro, né? Subir para cantar, né? Então, se ela estiver viva e ela incluso pode até ver esse vídeo, ela sabe que tudo que eu estou contando e relatando é verídico. Porque tudo isso as meninas viram, as meninas presenciaram. E foi tremendo, né? Porque, claro, Rosanna Barrison, tudo que aconteceu com ela foi tudo ela mesma que produziu com as próprias mãos dela. Ninguém empurrou ela nisso nem naquilo, não. Ela mesma produziu a vida dela. Que foi uma mona bonita? Foi uma mona muito bonita, maquiada e produzida. Parecia Marisa Barrison. Rosanna Barrison se inspirou na Marisa Barrison. Sabe? Era bonita, maquiada. Sem maquiagem, sem peruca, sem nada, não era essa beleza. Essa beleza era tudo peruca, maquiagem, tirando a maquiagem, tirando a peruca, não era. Não era bonita, não. E ela sabe que não. O corpo de silicone, tudo, silicone na canela, silicone no joelho, silicone na coxa, silicone em todas as partes do corpo. Normal, né? Ela acabou enferma, acabou adoecendo, silicone descendo e tudo isso. E a história de Rosanna Barrison é uma história bastante cruel. Tem muito mais coisa, né, dos babados dela na época da giletada, na época do camburão vermelho e preto, na época que ela saiu escaqueada e fugida para a Europa porque não suportava mais o Brasil, né? Tem muita coisa de Rosanna Barrison. Então por isso muitas vezes eu falo, não basta ter aí um Instagram, uma moninha desconhecida da era atual, com fotografias da minha época, das meninas da minha época, sem saber a verdadeira história dela. Ou delas. Tá? Porque até mesmo posta fotos das minhas amigas Maiara Mahala, que eu sei da vida e da história. Então, essa mona que posta isso não sabe nada. Não sabe nada, não sabe nem quem foi. Tá entendendo? E nós, as que conhecemos de verdade, somos as que temos propriedade de fala. Você pode ensinar a foto que você quiser, mas se de trás dessa foto não tem uma história, você não tem nada. Absolutamente nada. Tá entendendo? Que muitas pessoas já me cobraram fotos. Para que fotos? Se não existe uma história de trás de uma foto. Tá entendendo? Uma foto não diz nada. A história é o mais importante que qualquer tipo de foto. Tá entendendo? E é isso, meus bombones. Essa história que eu trouxe uma vez mais no canal para vocês ficar bem conscientes quem foi Rosanna Barrison. Essa mona que dizia, tô louca, eu tô louca, me interne, agora mesmo, tô louca, tô doida. E a assistente social olhou e falou, agora mesmo, tranquila, meu amor, a gente vai te internar. Pra vocês verem os truques que essas monas sempre tiveram na manga, né? Até aí eu entendo, né? Ela em situação vulnerável, na rua, sem comida, sem um abrigo. Foi a última arma que ela tinha na manga para usar, para ela poder ter um lugar para ficar, para ela ter um prato de comida para comer. Eu entendo até aí. Mas o que eu não entendo é quando ela consegue isso, a infeliz vai tomar banho de sol diante daquele montão de inspetoras, enfermeira, tudo observando a loucura dela. Não. Se você conseguiu tudo isso, ia assistir televisão, ia ficar tranquila, fazer um crochê, comer, arrumar sua cama. Tinha tudo feito, cama feita, café feito, tudo feito na clínica, né? Porque supõe que eles estão com problemas mentais. Não, a infeliz vai tomar banho de sol. Põe a toalha lá na grama, óculos de sol, cruza as pernas, como se estivesse num resort, num hotel de 5 estrelas. Claro, puseram ela para fora, normal. E também
que conste a verdade, a maioria das trans sempre estiveram ilegal na Europa toda. A maioria delas. Hoje, todas quase todas, tá? Estão ilegal, tá? Para você dizer que transexuais legais na Espanha, pode encontrar 5, 10, 15, pode encontrar umas 15, umas 10, mas logo depois, se fazer um reconto, se em toda a Europa tem umas 4 mil, 10 mil, ou 50 mil transexuais, estão todas ilegais. Todas ilegais. Tá entendendo? A diferença é brutal, né? Como eu sempre falo, né? Que tem umas aí que me criticam, como a Maria Machadão, né? Que me critica. Ela só fala mal de travesti. Não é falar mal de travesti, é falar a verdade. E quem fala a verdade não merece castigo. Não fala mal de travesti, ao contrário, fala a verdade. Fala a verdade. Esses bichos, né? Que adoram passar pano, tampar as bostas e só glamourizar esses demônios, que muitas são demônios. Dá no que dá, né? Dá no que dá, porque a mentira tem patas curtas, né? Acaba vindo à tona, né? Porque hoje já está começando, mais que uma, começando a abrir a boca para contar a verdade. Depois que eu abri a minha boca, aí tem mais que uma começando a contar a verdade. Mas não conta de tudo não, né? Sempre passando aquele maldito pano, né? Isso é lástima. Mas tá tudo bem. Por mim, é como eu já falei, não me interessa, não me importa. O que importa foi o que eu vivi. Aí eu estive, foi a minha época, a época de agora que elas contam, isso que me dá igual. A época do 90 que elas contam, me importa um bledo. Década do 90, década do 2000, 2010, 2020, me importa um bledo. Se eu venho dos anos 70 e 80, que essas 2 décadas que me importam. E essa é minha história. O resto não me importa. Tá entendendo? E é bem por aí. E Rosana Berson acabou se casando com uma lesbiana para ter documentação, para ter papéis. Porque estava ilegal. E quando você busca uma trabalhadora social, você consegue uma internação numa clínica, você tem que ter papéis, tem que ter documentação de residência. E ela buscou essa lesbiana, né? Vocês chamam de boiceta, né? Ela buscou essa boiceta e a boiceta casou com ela. Casou com ela para dar papel para ela, né? Para ela conseguir documentação, né? Agora, e essa boiceta, essa mulher, tá viva. Ela pode confirmar isso, ela casou com a Rosana Berson. Simplesmente para a Rosana Berson ter documentação. Matrimônio por conveniência, né, gente? Aí não tem amor, não tem nada, porque é uma mulher trans negra com uma boiceta, né? Com uma lesbiana. Então aí era por amizade, para ela ter papéis. Não existia amor, não existia nada, tá? Que fica bem claro. Eu tô falando, é só babado. E essa história, meus amores, de Rosana Berson, verídica, original, contada por Estrela Smith. E não há outra. E ninguém sabia da história. Quem sabe, sabe. Pode apresentar 10, 50 fotografias. Você não sabe a história? Fotografia é uma imagem, não é história. Isso é importante. Beijo, um cheiro. Fique com Deus. E até o próximo.